Declaro aberta a 13ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura, que se realiza nessa data, 28 de maio de 2013. Submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Comunicados da Presidência. Anunciamos mais uma vez que a CCT receberá em visita técnica por solicitação das Câmaras do Comércio Suécia Brasil e Noruega Brasil, comitiva de empresários e representantes de empresas daqueles países. A reunião acontecerá nesta tarde, às 15 horas, no plenário 3 da ala senadora Alexandre Costa. E contamos com a presença das senhoras e senhores senadores, membros da CCT. Essa presidência, em nome da CCT, exprime seu voto de pesar pela recente perda de dois grandes empresários e jornalistas, que foram protagonistas da imprensa brasileira e agigantaram a nossa comunicação. Na última terça-feira, faleceu o jornalista Rui Mesquita, diretor de opinião e responsável pelos editoriais do jornal Estado de São Paulo. No final da semana que passou, a imprensa brasileira perdeu o jornalista e empresário Roberto Tivita, presidente do Grupo Abril de Comunicação, filho e sucessor do também saudoso Dr. Victor Tivita, que fundou em 1950 a Editora Abril. O Dr. Roberto Tivita tornou o Grupo Abril um dos maiores conglomerados de informação da América Latina, inclusive com o lançamento da revista Veja, um dos mais importantes veículos de comunicação do nosso país. Deixamos aqui nossas condolências e votos de pesar às famílias de ambas as personalidades, que deixaram um importante legado, trabalhando arduamente para fortalecer a democracia e as instituições do nosso país. Vamos passar, então, para a pauta do dia. O item 1, o relator pediu que se retirasse para reexame da matéria. Esse aqui? E esses dois? Então, tiro tudo. Não terminativo. Item 2. PLC, número 65, de 2012, não terminativo. Acrescenta a linha ao artigo 3 do artigo 18 da Lei de número 8.313, de 23 de dezembro de 1991. Autoria do deputado Leonardo Monteiro. Relatoria, senador Cícero Lucena. Relatório pela rejeição. A matéria foi apreciada pela Comissão de Ciência, Cultura e Esporte, com parecer favorável ao projeto, com a emenda número 1. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa. 3. A matéria constou na pauta da reunião do dia 21/5/2013. Cícero. Com a palavra, o relator Cícero Lucena. Presidente, vou direto à análise. A proposição, conforme delineado, objetiva substancialmente incentivar a instalação de emissoras de rádio e de televisão comunitárias e a elaboração de programas por elas vinculada por meio de concessão de incentivos fiscais a doadores ou patrocinadores. É disso de que trata o artigo 18 da Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que, ao lado de manter princípios constantes na Lei 7.505, de 2 de julho de 1986, é ditado com o fito de dispor sobre a concessão de benefícios fiscais na área dos impostos de renda concedido a operações de caráter cultural ou artístico. Instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, PRONAC.
De fato, a legislação atual não prevê incentivo à instalação de emissoras comunitárias de rádio ou de televisão, nem a produção e execução de sua programação, a não ser a obrigatoriedade conforme consignado no artigo 23, inciso 1º da linha G, da Lei de 8.977, de 6 de janeiro de 1995, de que as operadoras de TV a cabo deverão tornar disponível um canal comunitário aberto para utilização livre por entidades não governamentais e sem fins lucrativos. Por outro lado, a lei que instituiu o PRONAC é bastante específica quanto aos seus objetivos, conforme instruído no próprio artigo 18, que se pretende alterar. Incentivar as atividades culturais, tanto no apoio direto a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas de natureza cultural, como através de contribuições do Fundo Nacional da Cultura. Observa-se que a condição básica para a concessão dos incentivos, antes de qualquer análise de mérito, é a existência de um projeto voltado à produção cultural. Ora, a existência de um canal de televisão ou de uma emissora de rádio se dá preliminarmente mediante a elaboração e execução de um projeto de engenharia, que detalha, por exemplo, as instalações e o equipamento necessário a seu funcionamento. O conteúdo da programação virá em seguida, mas de forma desvinculada do ambiente físico em que se desenvolverá. Não há como, pois, a Lei 8.313/91 gerar incentivos para a implantação de emissoras de rádio e de televisão de qualquer espécie, inclusive as comunitárias, pois que seu princípio é de beneficiar conteúdos. O incentivo à produção, conforme dispõe o projeto, e caso esse termo seja entendido como produção de programas, já encontra sustento em outros incisos do parágrafo 3º do artigo 18 daquele diploma, tornando-se despicienda, pois, sua inserção no dispositivo próprio. Isso exposto, observa-se que a pretensão incumbida na presente iniciativa em nada se conduna com os princípios e diretrizes de que trata a lei, que, conforme se deseja, lhe venha a dar guarida. Vale ressaltar, por fim, a importância das rádios e das televisões comunitárias no ambiente da difusão democrática de informações e de entretenimento. As observações contrárias ao prosseguimento da proposição nada têm a ver, portanto, com a relevância do tema. Por isso, senhor presidente, é que, pelo exposto, o voto é pela rejeição do projeto Lei da Câmara 65 de 2012. Porque a experiência que se tem vivenciado hoje no Brasil, que essas rádios comunitárias encontram formas de financiamento para elas sempre com o chavão, apoio cultural. E, na verdade, são financiamento para os seus funcionamentos. A matéria está em discussão. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CCT, contrário ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Vamos para o item 3, ao PLS número 387 de 2011. Dispõe sobre o processo de registro e disseminação da produção técnico-científica pelas instituições de educação superior, como as unidades de pesquisa no Brasil e da outras providências. Autoria, senador Rodrigo Hollenberg. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. Relatório pela aprovação com emendas, com algumas observações. Em 16 de 4 de 2013, foi concedido vista à senadora Ângela Portela pelo prazo regimental de 5 dias, que não apresentou manifestação por escrito. A matéria constou nas pautas das reuniões do dia 23 do 4 e 21 do 5 de 2013. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em decisão terminativa. O relatório já foi lido pelo relator Cristóvão Buarque, na 6ª reunião realizada em 16 do 4, ocasião em que foi concedido vista à senadora Ângela Portela. Uma vez que o relatório já foi lido, consulto o relator, que não está. Então, a matéria está em discussão. Senhor presidente, eu havia pedido vistas desse projeto em função de um pedido da liderança, mas nós decidimos liberar para que o relator possa ler o seu parecer, colocar o projeto em discussão e aprovar ou não.
Então, está liberado quanto ao pedido de vista. O relatório já foi lido, a matéria está em discussão. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. A comissão aprova o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT favorável ao projeto, com as emendas de número 1 a 5. A matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Vamos para o item 4. É isso? Isso aqui? O relatório já foi lido pelo relator, senador Waldir Raupp, na 7ª reunião. É no terminativo que dispõe sobre o sistema de tratamento especial a novas empresas de tecnologia, Sistenet, seu regime tributário diferenciado e da outras providências. Autoria do senador José Agripino. O relatório pela aprovação com emendas. Observação: em 23/4 de 2003, o relatório do senador Waldir Raupp foi lido em reunião extraordinária da comissão. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. A matéria constou na pauta da reunião do dia 21/5 de 2013. O relatório já foi lido pelo senador Waldir Raupp na 7ª reunião realizada em 23 de abril. Uma vez que o relatório já foi lido, consulto o relator se gostaria de usar a palavra. Só para... Nós temos quórum para votar já? Não terminativo, tá. Não terminativo. Só para realçar a importância desse projeto, senhor presidente, o Brasil sempre tem tido muito medo de inovar. Eu tenho aqui um relatório que diz o seguinte: recursos privados destinados a projetos inovadores em relação ao PIB, a Finlândia investe 2,77% do PIB em projetos inovadores. Os Estados Unidos, 2,2%. A Dinamarca, 1,91%. A Alemanha, 1,84%. A França, 1,27%. A China, 1,10%. A Holanda, 0,89%. Noruega, 0,87%. Espanha, 0,74%. E vem o Brasil aqui em último lugar, com 0,63%. Então, nós não temos que ter medo de aprovar aqui nessa comissão projetos que visem a inovação das nossas indústrias. Muito obrigado, senhor presidente. A matéria está em discussão. Em votação, o relatório do senador Waldir Raupp. Os senadores que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CCT, favorável ao projeto com as emendas número 1 a 4. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos. E o 5? Uhum. Nós não temos quórum ainda para votar os terminativos, seria o item 5 e 6. O 7 e 8, o senhor indica alguém para subscrever? Vamos ler os dois requerimentos, 7 e 8. Vamos então passar para o item 7. Requerimento de 2, não tem número aqui, não terminativo. Requeiro na forma do disposto nos artigos 90 e 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei PL número 2126, de 2011, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, conhecido como Marco Civil da Internet. Para a referida audiência, proponho que sejam convidados o deputado Alessandro Molon, relator da PL 2126 de 2011, na comissão especial criada pela Câmara dos Deputados para examinar a matéria. O senhor Maximiliano Martinhão, secretário de Comunicação do Ministério das Comunicações. A senhora Leila Loria, diretora de Relações Institucionais e Regulamentação do Grupo Telefônico Vivo. O senhor Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais das Organizações Globo. O senhor Marcel Leonardi, diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da Google do Brasil. Pela autoria do senador Vital do Rego. O senador Alípio Diniz subscreveu os dois. Com a palavra, o senador Alípio Diniz. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão pelo Ministério da Justiça estar também trabalhando diretamente com esse marco regulatório. Eu solicitaria a inclusão do senhor Marivaldo de Castro, que é o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Senhor Marivaldo de Castro.
Aprovada a inclusão, senador Aníbal. Em votação, o requerimento. Senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Fica mais legítimo com a letrinha do senhor. Vamos para o item 8. Dá um rubricado ao lado, tá? Por item 8, autoria do senador João Capiberibe. Requerimento de 2013, não terminativo. Nos termos do regimento interno do Senado Federal, requer a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, audiência pública para debater o conteúdo do projeto de lei do Senado Federal, PLS 68 de 2010, de autoria do senador Eduardo Azeredo, que revoga o artigo 5º da Lei de número 12.034, de 2009, relativa ao voto impresso conferido pelo eleitor a partir das eleições de 2014. Para tanto, indique que sejam convidados os seguintes especialistas no assunto: o engenheiro Amilcar Brusano Filho, engenheiros especialistas em segurança de informática e moderador do Fórum do Voto Seguro na Internet. O doutor Diego Aranha, professor do Departamento de Ciências da Computação da UNB e chefe da equipe vencedora do teste de segurança das urnas eletrônicas, promovida pelo TSE em 2012. Também o doutor Pedro de Rezende, professor de Matemática e Criptografia do Departamento de Ciências da Computação da UNB. O senhor Giuseppe Giannini, secretário de Informática do TSE, ou um técnico especialista por ele indicado. O João Capiberibe. Ah, não, mas o senador também. Desculpa. Foram subscritos pelo senador Alíbio Diniz. Com a palavra, o autor do requerimento. Nos termos do requerimento interno do Senado Federal, requeiro à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática audiência pública para debater o conteúdo do projeto de lei do Senado, o PLS 68 de 2010, de autoria do senador Eduardo Azeredo, Azeredo mesmo, aqui é que está errado, que revoga o artigo 5º da Lei número 12.034 de 2009, relativo ao voto impresso conferido pelo eleitor a partir das eleições de 2014. Para tanto, indico que sejam convidados os seguintes especialistas no assunto: engenheiro Amilcar Brunazzo Filho, engenheiro especialista em segurança de informática e moderador do Fórum do Voto Seguro na Internet. O doutor Diego Aranha, professor do Departamento de Ciência da Computação da UNB e chefe da equipe vencedora do teste de segurança das urnas eletrônicas promovido pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2012. O doutor Pedro de Rezende, professor de Matemática e Criptografia do Departamento de Ciências da Computação da UNB. E o senhor Giuseppe Giannini, secretário de Informática do Tribunal Superior Eleitoral, ou técnico especialista por ele indicado. É o teor do requerimento, senhor presidente. Em votação, o requerimento. Os senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Eglis. Onde é que está? Onde é que está o 5? O senhor deve ter passado para cá.
Item 5, relatoria do senador Walter Pinheiro. Senhor presidente. Cadê o relatório? Com a palavra, o senador Aníbal. Tem uma cópia do relatório? Senhor presidente, só para informá-lo que o senador Walter Pinheiro havia me pedido para fazer ad hoc o seu relatório, mas já foi passado para o senador Waldir Raupp, então está resolvido. Não, pode ir. Não, fica com o senador Aníbal. Obrigado, então. Sem problema, né? Mas se o senador Waldir Raupp... bom, obrigado pela atenção. Da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa sobre o projeto de lei da Câmara número 54 de 2012, projeto de lei número 3.797 de 2008, na origem, de autoria do deputado Valdir Colato, que altera a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações, para estabelecer a possibilidade de utilização das redes de telefonia móvel para localização de pessoas desaparecidas. Submete-se ao exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, CCT, o projeto de lei da Câmara número 54 de 2012, que acrescenta a Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, conhecida como Lei Geral das Telecomunicações, dispositivo que faculta às prestadoras de serviços em regime privado alugar suas redes para operação de sistema de localização de pessoas desaparecidas, segundo regras de mercado. O PLC número 54 de 2012 propõe a seguinte redação ao novo dispositivo da Lei Geral das Telecomunicações, artigo 130-A. É facultado às prestadoras de serviços em regime privado o aluguel de suas redes para a implantação de sistema de localização de pessoas desaparecidas. Parágrafo único. O sistema a que se refere o caput deste artigo está sujeito às regras de mercado nos termos do artigo 129 dessa lei. A manifestação da Comissão de Ciência e Tecnologia tem caráter terminativo e segue deliberação favorável da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, a CDH, que aprovou o texto originário da Câmara dos Deputados sem emendas. Da análise, compete à Comissão de Ciência e Tecnologia, nos termos do artigo 104C, inciso 2º do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias que afetam a Política Nacional de Comunicações, notadamente aquela instituída pelo principal diploma legal do setor. A proposição, em comento, altera a Lei Geral das Telecomunicações, com o objetivo de permitir que entidades destinadas a acompanhar ou investigar o desaparecimento de pessoas negociem o uso de redes de serviços de telecomunicações imprescindíveis aos seus sistemas de informação. Sem um sistema integrado que possa distribuir mensagens instantaneamente e a baixo custo a qualquer pessoa no território nacional, em casos que exigem rápida mobilização, o sistema de prevenção e resgate de pessoas desaparecidas não pode funcionar satisfatoriamente. A aprovação do PLC número 54 de 2012 é importante para que se possa exigir das prestadoras de serviço em regime privado a elaboração de projetos e a oferta a preços justos de um sistema de suporte ao tráfico de informação sobre esse tipo de sinistro frequentemente criminoso que assola a vida de milhares de famílias por ano no país. Sua aprovação não implica custos incrementais para as prestadoras, que já dispõem de redes com cobertura e tecnologia adequadas ao transporte de fotos, vídeos e mensagens de textos eventualmente associadas à busca das pessoas desaparecidas. Do voto. Em vista ao exposto, o voto
senhor presidente, é pela aprovação do PLC número 54 de 2012, na forma de que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E vale a pena ressaltar, senhor presidente, que há uma observação do Executivo no sentido de que isso poderia ferir a privacidade das pessoas, mas, na realidade, uma pessoa que está desaparecida requer da sociedade o uso de todos os recursos possíveis para que ela seja encontrada. Portanto, vejo o projeto como extremamente meritório e, por isso, votamos pela sua aprovação. Só lembrando que essa matéria também já foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e de Legislação Participativa, senadora Lívia, também com parecer favorável ao projeto. Vale lembrar que o projeto é terminativo e que exige quórum qualificado. Vamos colocar em discussão. Nós precisamos ainda da presença de 2 senadores, vamos deixar para votar no final. Essa votação vai ficar para o final. Está faltando mais um. Vamos passar então para as rádios. Estamos à espera de apenas um senador. Vamos fazer um apelo que rapidamente teremos um senador a mais aqui para compor o quórum terminativo. Não. Senhor presidente, consideramos que estamos a apenas um voto para completarmos o quórum terminativo. Imagino que a gente possa continuar a leitura dos demais itens terminativos para votação em conjunto, né? Vamos só lendo. Vamos para o item 9, é o PDS de número 577 de 2012. É o item 9 e 10. Relatoria do senador Alfredo Nascimento. Para a senadora Adoc. Desculpe, para a relatora Adoc. Senador Cícero. O item 9 e 10. Senhor presidente, pela ordem, antes do senador Cícero começar o seu relatório, pois não, senador. Eu queria fazer aqui um apelo, uma reivindicação. A ordem alfabética acabou prejudicando quem tem o nome com a letra V, começa com a letra V. E letra Z, então, eu sou sempre o último. A sugestão que eu queria fazer é que fosse relatada primeiro dos relatores que estiverem presentes, depois os ad hoc mais para o final. Ok. Mas pode continuar com pelo menos esse primeiro, com o Cícero já tinha dado a palavra a ele. Com a palavra o senador Cícero Lucena. O relatório anteriormente em 2 sessões aqui, eu vou direto ao voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 577/2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparo quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação Cultural Socorrense para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Socorro, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Senadores que concordam? Não. Essa também está imaginando. Discussão no fim. Ok. Conforme a sugestão do senador Valdir Raul, vão para o item 12 e 13. Relatoria da senadora Ângela Portela. É o PDS de número 543 de 2012. Terminativo. Que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária Alvorada do bairro Pedreira para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Autoria, Comissão de Ciência e Tecnologia. Relatoria, senadora Ângela Portela. O relatório é favorável. A palavra, senadora Ângela Portela. Senhor presidente, considerando que todos já têm as informações a respeito do PDS, eu também vou direto ao voto.
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 551 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Aracatu FM Limitada, Acatu FM Limitada, para explorar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. A discussão e a votação será realizada todas no final. Vamos retornar agora ao item 5. Para a votação nominal. Para o item 5. Como vota a senadora Ângela Portela? Voto com o relator. O senador Aníbal Diniz. Com o relator, senhor presidente. O senador Valdir Raupp. O senador Luiz Henrique. Com o relator. O senador Rodrigo não está aqui. O senador Cristóvão Buarque. E a senadora Lídice da Mata. Com o relator. O senador Benedito de Lira. O senador Cícero Lucena. Com a relatora. Aprovado. 13. Falta ler o item 12, né, com a palavra a senadora Ângela Portela. Trata-se do projeto de decreto legislativo número 543 de 2012, que aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária Alvorada do bairro Pedreira para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O nosso voto, senhor presidente, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 543 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação de Comunicação Comunitária Alvorada do bairro Pedreira para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Vamos partir, então, para o item 14, é o PDS de número 50 de 2013. Também aprova o ato de outorga aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura do PIEM para executar serviços de radiodifusão comunitária na cidade de Piém, Estado do Paraná. Autoria, Comissão de Ciência e Tecnologia. Relatoria, senador Aníbal Diniz. Obrigado, senhor presidente. O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania daquela casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa. E, tendo em vista que ele cumpriu integralmente as exigências da documentação que acompanha o PDS número 50 de 2013 e que não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativas, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Piém para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Piém, Estado do Paraná, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É como voto, senhor presidente. Dá. Estão voltando aqui para o item 10, que faltou a leitura do relatório.
Com a palavra o senador Cícero Lucena. Da mesma forma, como já foi distribuído anteriormente, eu vou direto ao voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 45/2013 não evidenciou violação de legislação pertinente e não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a permissão da Fundação Cultural São Judas Tadeu para executar o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada com fins exclusivamente educativos na cidade do Paraíso do Tocantins, estado do Tocantins, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Pois não, senador. Vamos para o item 15, relatoria do senador Benedito de Lira. É o PDS de número 570 de 2012, que aprova o ato que outorga a autorização à ABCCI, Associação Beneficente da Comunidade Carente de Ibicaraí, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibicaraí, estado da Bahia. Com a palavra, o senador Benedito de Lira. Senhor presidente, senhores senadores, na verdade, essa matéria, elas são todas tendo o mesmo teor, já que Vossa Excelência já fez a leitura da emenda, eu vou direto ao voto, senhor presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 570 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à ABCCI, Associação Beneficente da Comunidade Carente de Ibicaraí, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibicaraí, estado da Bahia, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Vamos para o item 16 e 17, relatoria do senador Cícero Lucena, PDS 25 de 2013. Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Portal de Caxias Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Teresina, no estado do Piauí. A comunicação de autoria, Comissão de Ciência e Tecnologia, relatoria, senador Cícero Lucena. Como? É o 16 e 17. Uma forma que fiz referência anteriormente, como foi distribuído, eu vou direto ao voto. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 25/2013 não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a permissão de Rádio Portal de Caxias Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Teresina, estado do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara. Esse é o voto, senhor presidente. Vamos então ao item 35 a 37, conforme solicitação do senador Valdir. Valdir. Item 17, não? Oi? Nós estamos voltando. Tá. O senador Valdir fez Sem problema, os presentes. okay. Um apelo que a gente desse preferência aos presentes. Então, não, eu só li um. É porque eu só li o 16, falta o 17. Desculpa. Então, a palavra 17, do senador Cícero Lucena. Da mesma forma, vou direto ao voto, presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 69/2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparo quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural Amigos da Comunicação Afonso Cláudio, Espírito Santo, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Afonso Cláudio, estado do Espírito Santo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esse é o voto, senhor presidente. Vamos então para os itens 35 a 37, relatoria do senador Valdir Ralph.
Com a palavra o senador Valdir Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 995 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Cultural Projeção e Vida, DF e entorno, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guará 1, Distrito Federal, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 36, senhor presidente. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 505 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Geraldo de Oliveira de Jaupaci, Goiás, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaupaci, Estado de Goiás, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 37. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 528 de 2012 não evidenciou violação da legislação e disciplina à matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Novo Horizonte Limitada para explorar o serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esses são os votos, senhor presidente. E 20. É o PDS de número 507 de 2012. Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Manchester de Anápolis Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Anápolis, estado de Goiás. A relatoria com o senador Adoc, o senador Luiz Henrique. Com a palavra o senador Luiz Henrique. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o parecer muito bem lavrado pelo senador Ciro Nogueira demonstra que o projeto que renova a concessão à Rádio Manchester de Anápolis Limitada se constitui em projeto constitucional, legal e jurídico. Como o avulso foi distribuído e é de conhecimento de todos os senhores senadores, opino pela aprovação. Identicamente, em relação ao parecer exarado pelo senador Delcídio Amaral, relativamente à outorga de permissão à Rádio Tropical FM Limitada, estabelecida na cidade de Coroados, no estado de São Paulo. Da mesma forma, o parecer emitido pelo senador Eduardo Lopes, relativamente à outorga de autorização à Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Social de Cerejeiras. Nesses termos, opino pela aprovação dos 3 projetos a que me referi. Vamos agora para o item 21. Como senadora Adoc, a senadora Ângela Portela. É o 21, 22? 21, 22, 23 e 24. Com a palavra a senadora Ângela Portela. Item 21. Projeto de decreto legislativo número 578 de 2012, que aprova
o ato que outorga permissão à SP Comunicações e Publicidade Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo. Nosso voto, tendo em vista toda a documentação que acompanha o PDS, que não evidenciou nenhuma violação à legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à SP Comunicações e Publicidade Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora com frequência modulada na cidade de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 22, projeto de decreto legislativo número 24 de 2013, que aprova o ato que outorga permissão à Alô FM Sociedade Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais. Nosso voto também é pela aprovação do ato que outorga a permissão à rádio Alô FM Sociedade Limitada para explorar serviços de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Diamantina, Estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Item 23. Projeto de decreto legislativo no 557 de 2012, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Pilarense de Radiodifusão Comunitária para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pilar, Estado de Alagoas. Da mesma forma, o nosso voto é pela aprovação, tendo em vista que não evidenciou violação de legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação. Item 24, projeto de decreto legislativo no 569 de 2012, que aprova o ato que outorga permissão à Rádio TV Shampoo Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais. Nosso voto, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 569 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Rádio e TV Shampoo Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na forma do decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. Esses são os votos, senhor presidente. Obrigado, senadora. Vamos para o item 11. Relatoria do senador Aloysio Ferreira Nunes. Aloysio Nunes Ferreira. Vamos passar a DOC para o senador Aníbal Diniz, juntamente com o item 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, 38 e 39. Uma palavra ao senador Aníbal Diniz. Obrigado, senhor presidente. O item de número 11, cuja relatoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, outorga concessão à Rádio Santa Catarina Limitada. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS 545 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga concessão à Rádio Santa Catarina Limitada para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Joaçaba, Estado de Santa Catarina, do senador Luiz Henrique, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item de número 25, cuja relatoria do senador João Alberto Souza, ele autoriza, concede, outorga autorização à Associação Comunitária Portal do Benfica para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
e tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 5 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Portal do Benfica para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. O item de número 26... ele tem como relator o senador João Alberto Capiberibe, e o de número 26 também, né? Ele concede autorização para a Litoral Radiodifusão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Arraial do Cabo, Estado do Rio de Janeiro. E o voto também é pela aprovação, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 433/2012 não evidenciou violação da legislação que disciplina a matéria e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Por isso, a sua aprovação. O item de número 27, também de relatoria do senador João Capiberibe, ele concede autorização à Associação Comunitária de Atendimento Social e Assistencial Marcondense para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo Marcondes, no estado de São Paulo. E da mesma forma, tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 527 de 2012 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação dessa matéria. O item de número 28 ele é relatado originalmente pelo senador José Agripino e concede autorização à Associação Cultural Comunitária de Cruz das Posses para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 43 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Cruz das Posses para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sertãozinho, no estado de São Paulo. E o item de número 29, a senadora Lides da Mata encontra-se presente, é ela quem vai fazer. Oi? Deu tudo? Para o item 29, com a palavra a senadora Lides da Mata. Senhor presidente, senhores senadores, trata-se do decreto legislativo número 19 de 2013, número 590 de 2012, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Assistência Social Humanista e Solidária, Acolher, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 19 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Assistência Social Humanista e Solidária, Acolher, para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sete Lagoas, estado de Minas Gerais, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. É esse o nosso parecer. Pois não, senadora. Então, voltamos a palavra ao senador Aníbal Diniz, para que leia o item 30, 31, 32, 33, 34, 38 e 39. A palavra ao senador Aníbal Diniz. Item de número 30, que tem como relator o senador Rodrigo Lemberg, concede à Associação Cultural e Assistencial ao Menor
de Capitão Andrade para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capitão Andrade, Estado de Minas Gerais. E tendo em vista o exame da documentação que acompanha o PDS 562 de 2012, não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do PDS 562 para Associação Cultural e Assistencial do Menor de Capitão Andrade para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capitão Andrade, Estado de Minas Gerais. É o voto, senhor presidente. Item de número 31, também relatado pelo senador Rodrigo Lehrenberg, concede, outorga a Del Volante Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 22 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à Del Volante Limitada para explorar serviço de radiodifusão na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. O item de número 32, que tem como relator original o senador Sérgio Petecão, outorga a Associação Rádio Comunitária de Lagoa do Sítio para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lagoa do Sítio, Estado do Piauí. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 10 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente, não havendo reparos quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação dessa matéria. O item de número 33, também relatado pelo senador Sérgio Petecão, concede à Associação Comunitária Lamarão em Ação FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lamarão, Estado da Bahia. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 36 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Comunitária Lamarão em Ação FM para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lamarão, Estado da Bahia. E o item de número 34 tem como relator original o senador Sérgio Souza, concede à Associação Fortaleza de São João para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipupiara, Estado da Bahia. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 7 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga autorização à Associação Fortaleza de São João para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ipupiara, no Estado da Bahia. O item de número 38. Item de número 38, relatado originalmente pelo senador Vital do Rego. Ele concede autorização à Fundação Walter Evaristo para executar o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí. Salvou nós. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 11 de 2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga a autorização à Fundação Walter Evaristo para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. São os votos, senhor presidente. O item de número 39 também? Também? Item de número 39, relatado pelo senador Walter Pinheiro, concede permissão à San Mariano Radiodifusão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Capanema, estado do Paraná. E tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS número 15/2013 não evidenciou violação da legislação pertinente e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato que outorga permissão à San Mariano Radiodifusão Limitada para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Capanema, estado do Paraná, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados. São os votos, senhor presidente. Obrigado. Vamos então à votação nominal. Como vota a senadora Ângela Portela? Voto com os relatores. Como vota o senador Aníbal Diniz? Com os relatores, senhor presidente. Como vota o senador Valdir Raupp? Como vota o senador Luiz Henrique? Sim, senhor presidente. Como vota a senadora Lides... como vota o senador Sérgio Petecão? Com o relator, presidente. Como vota a senadora Lides da Mata? Com os relatores. Como vota o senador Benedito de Lira? Com os relatores. E como vota o senador Cícero Lucena? Com os relatores, presidente. Como vota o senador Cristóvão Buarque? O requerimento de 2013 do senador Cícero Lucena. É hoje? É hoje, às 8 horas. Não faço parte. Nós estamos com o requerimento aqui, extra pauta. Os senhores do senador Cícero Lucena, os senhores senadores que concordam com a inclusão, permaneçam como se encontram. De acordo, senhor presidente. Nos termos do artigo 40, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro autorização para participar na qualidade de membro da Comissão Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, por ocasião de convite formulado pela Confederação Nacional da Indústria, convite anexo no 42º Torneio Internacional de Formação Profissional, que será realizado em... Que cidade é essa? Leipzig, na Alemanha, de 2 a 7 de junho de 2013. Julho. Nos termos do artigo 39 do inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, comunico que irei me ausentar do país no período de 2 a 7 de junho do corrente ano. Senador Cícero Lucena. Você está muito importante para a Alemanha. Com a palavra o senador Cícero Lucena. Presidente, esse convite foi formulado à comissão e Vossa Excelência abriu para os senadores que demonstrassem interesse, até foi trazido pelo senador Aníbal, e eu também estou me colocando à disposição para participar do evento, assim como outros senadores poderiam fazer. Em discussão e votação. Os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Benedito de Lira vai à Bahia para ver o teto do Fonte Nova cair. Eu vou para Coité do Norte. Só lembrando que as rádios, obviamente, foram todas aprovadas também. Eu estou emocionado porque é a segunda vez que eu consigo quórum. Eu estou achando que é a vitória do Cruzeiro, senador Cícero. Estamos fazendo uma homenagem. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, senhores senadores,